Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Até aqui nos sustém, até aqui nos fortalece, aquele do qual nós depositamos a confiança, e ele é aquele que sempre nos sustém, aonde a palavra diz, aqueles que nele depositam a confiança jamais serão grandemente abalados. Confundidos e envergonhados aqueles que se amotinam em vão contra o ungido de Deus, aonde nós que perseveramos segundo ele nos fortalece, nos sustém e depositamos a confiança, é um alicerce seguro do qual a palavra diz que jamais serão decepcionados e grandemente abalados. Sempre perseveram dia após dia, segundo aquele que é fiel e verdadeira, testemunha fiel e verdadeira, aonde três proclamam sobre a terra: a água, o Espírito, que era a água e o Espírito, e agora o sangue do Cordeiro. Três proclamam a água transformada no vinho novo, o vinho definitivo, ministros de uma nova aliança, odres novos para vinho novo, ambos se conservam, porque se derramar o vinho novo em odre velho, ele se rompe. A palavra diz que no céu três proclamam: o sangue não herda o reino dos céus. Proclamam o Deus Altíssimo, Deus único e verdadeiro. A palavra é a palavra de Deus, que é o Verbo, e o Verbo que era Deus e estava com Deus e se fez carne, fez poderosos feitos, passou pela morte de cruz. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Veio para os seus, mas os seus não quiseram, o rejeitaram. Aonde ele ascendeu novamente às regiões celestiais, o Deus Altíssimo, a palavra e o Espírito. O Espírito é a verdade. Todo aquele que persevera, que reivindica a natureza divina, vive não segundo a natureza humana, porque outrora estávamos como que mentirosos, aonde está escrito: seja todo ser humano mentiroso, e o Espírito é a verdade, é a única forma de andar na verdade, é através daquele que tudo opera e executa, aquele que nos sustém e nos fortalece, aquele que dia após dia nos concede sempre o espírito de ousadia, de intrepidez, de poder, de equilíbrio, para perseverar segundo aquele que é fiel e verdadeiro e aquele que nos ensina. Tende bom ânimo, jamais cocheais em dois pensamentos. Assim nós perseveramos na vigilância, na oração, e sempre meditando na palavra de Deus, que é o ungido gerado no seio do Pai antes mesmo das primeiras obras, Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, sem ele nada do que tem havia sido feito. Tudo se formou por ele, e ele é fiel e nos sustém dia após dia. Por isso, perseverai, vigiai e orai sem cessar, e meditai em Cristo Jesus de dia e de noite, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcance a ressurreição do último dia, aquele grande dia que se aproxima depressa, aquele que passou pelo grande espetáculo no Monte das Arábias e foi batizado com o batismo com Espírito e com fogo, e assim ele nos batiza e nós perseveramos segundo a unção que despedaça todo o jugo daqueles que se mantêm sempre retendo o nosso tesouro aonde está
O tesouro está o coração, a sabedoria mais pura, viva e eficaz, mais valiosa do que as finas joias, do que os rubis, daqueles que perseveram dia após dia, segundo a nossa rocha e fortaleza, a nossa riqueza, o nosso tesouro, aonde haverá júbilo para aqueles que perseverarem com obras de justiça e a fé que caminham lado a lado. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.